Olá, somos convidados a conversar um pouquinho sobre a virgindade de Maria, se tem corroboração com os textos bíblicos, não com a teologia, mas com a historicidade. Então a teologia pode dizer um monte de coisa, o que ela achar que deve dizer, mas a historicidade, a história, então, é diferente, né? Fazer uma exegese, uma leitura profunda da palavra para se entender o que ela diz, diferente dos textos que são puramente teológicos, que por detrás querem falar algo mais de forma teológica. Então nós vamos ver o livro de Gálatas, que é escrito por Paulo. São os livros mais antigos, não é? Porque são as cartas de Paulo. Os evangelhos foram escritos depois pelas comunidades cristãs, não tem a mesma idade que as cartas de Paulo. Então, Paulo, Gálatas 4, versículo 4, diz assim: Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Nós podemos entender que Paulo, ele recebeu a sua revelação direto de Jesus. Então, ele tinha toda a inspiração do Espírito Santo para falar sobre o nascimento virginal de Jesus. Era muito importante que Paulo tivesse essa compreensão, porque a narrativa da virgindade de Maria é que corrobora com o Isaías. Então, faltou em Paulo esta compreensão. Por que Paulo, que estava convertido a partir do momento que ele teve um contato direto com Jesus e conversou com Jesus e tinha o Espírito Santo, por que quando ele escreveu essa carta ele não fala que Jesus foi nascido de uma mulher virgem e do Espírito Santo? Então parece-nos que a carta de Gálatas não tem esse interesse, porque não havia essa compreensão no tempo de Paulo. Não havia esse interesse de compreender assim os textos bíblicos. É claro que se a gente for ver no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Então veja bem que o evangelho mais antigo, né, as cartas de Paulo são mais antigas, mas o evangelho mais antigo dos 4 evangelhos é o de Marcos. E Marcos não fala nada sobre a virgindade de Maria. Está chamando aqui que Jesus é o carpinteiro, filho de Maria. E aí vem-nos uma preocupação de que esse texto ele tem uma possível adulteração, porque na época não se dava vazão à genealogia a partir da mulher, mas sim a partir do homem. Portanto, o texto deveria vir escrito, né? Não é este o carpinteiro, filho de José, não filho de Maria. A mulher não tinha essa, digamos assim, possibilidade de ser citada, mas sim era o esposo, o homem que é citado, a sua descendência que é citada. Então, você vê lá na genealogia da Bíblia, em vários momentos, que são citados o nome dos homens e não das mulheres. Então aqui há uma possibilidade de um acréscimo no texto. E nós vimos aqui, né, não há uma preocupação de dizer que Maria era virgem, né? Esse texto, ele diz que Maria tinha filhos, né? O Tiago, o José, o Judas e o Simeão. Então significa que Maria não era virgem. E daí nós vamos ver no Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas e de Mateus é que narram o nascimento de Jesus,
E nós vamos ver lá em Lucas 1, capítulo 34, que diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse texto, né, muitos estudiosos compreendem que esse texto é um acréscimo no livro de Lucas. Algum escriba, algum tradutor, algum copiador do texto de Lucas, por interesse, incluiu no texto esses dois versículos. Eles não são do original de Lucas. É importante você entender. Lá em Lucas 3, versículo 23, assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José, e José de Eli, e Eli de Natã, e Natã de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, e assim por diante vai falando sobre a descendência de Jesus através da pessoa de José. Então você vê aqui no texto bíblico, está bem claro, né? Jesus sendo filho de José. E aí fala da descendência de José. Então fica bem claro que Lucas não tem a intenção de dizer que Jesus nasceu de um Espírito Santo, mas que ele nasceu da pessoa, do homem chamado José, e assim da descendência de José. Haja visto que, se Jesus nasceu do Espírito Santo, ele não tem nenhuma descendência com a tribo de Judá. Portanto, ele não é aquele que Isaías cita. Ele precisaria nascer de um descendente. Portanto, se faz aí uma genealogia, né, dando a José a paternidade de Jesus, e Jesus a natividade a partir de José. Vai por terra a ideia do Espírito Santo, que ele nasceu do Espírito Santo. Não, ele é filho de José. E José é filho de Eli. E Eli é filho de Natã. E Natã de Levi. Levi de Melqui. Melqui de Janai. Janai de José. José de Matias. Matias de Amós. Amós de Naum. Naum de Esli. Esli de Nagai, e assim por diante vai citando toda a genealogia, né, até chegar a Adão de Deus, né? Fica claro para você entender aqui, não é, que Lucas tem a intenção de dizer que Jesus realmente é filho carnal, biológico de José, para dar toda a compreensão da descendência de Jesus. É muito importante a gente entender isso. Ah, mas o escritor escreveu assim para não dizer que foi o Espírito Santo, para guardar José da possibilidade de ser, de não ser o pai, né? A humilhação. Não, tem nada a ver. José aqui está sendo citado como o pai de Jesus pelo escritor de Lucas. É isso. Não tem como dizer outra coisa. Nós sabemos que o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, fala dessa narrativa do nascimento de Jesus, né, falando ali do José, um esposo justo, né, e tentando ligar Jesus com o Antigo Testamento, com o cumprimento do texto de Isaías, né, Isaías capítulo 7, que fala sobre o nascimento de um Messias, de um Salvador, né, do Emanuel. Então, Mateus tenta ligar esse texto, falando aí que a Virgem grávida dará à luz a um filho e chamará de Emanuel. Então, nós sabemos que todo esse texto aqui é um acréscimo no Evangelho de Mateus. Essa forma, essa escrita, né,
assim foi o nascimento de Jesus, foi um acréscimo. Não existia nos textos originais, nos textos mais antigos, essa documentação, essa genealogia, esta narrativa do nascimento de Jesus. Nós sabemos que Marcos ele escreve para os gentios, para os romanos, né? E Marcos e os romanos são homens místicos, homens que acreditavam no milagre, que também tinham a esperança de um nascimento virginal, também acreditavam na morte e ressurreição. Mas o interessante é que Marcos não fala nada disso no seu texto, na sua narrativa sobre Jesus, o carpinteiro, né? Nós sabemos que Mateus fala aos judeus, por isso ele tenta trazer lá do Antigo Testamento Isaías 7 para tentar fazer com que em Jesus se cumpriu aquilo que se disse em Isaías 7. E Lucas ele escreve para os gregos, e os gregos acreditavam muito em mitos, compreendiam muito os mitos, mas Lucas não aprofunda a mitologia no seu texto. Então é muito estranho estas ideias. Vamos continuar em João. João, ele fala para nós, ele nos relata, João 1, versículo 45. Filipe chamou Natanael e disse-lhe, havendo chamado aquele a quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré. Aqui é um texto da Bíblia online. Se nós formos ver na Bíblia de Jerusalém, em João 1, 45, está escrito, Filipe chamou Natanael e disse-lhe, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Então aqui nenhuma menção do Espírito Santo, mas realmente da filiação paternal, descendência de José. E nós também temos em João 6,42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Novamente aqui a referência é a filiação biológica de Jesus com José, não é? Então nada corrobora aqui com a virgindade de Maria. Além de que em João 1,13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este versículo é um acréscimo, ele não está nos textos mais antigos de João. Ele foi colocado ali para que as pessoas, ao lerem o texto de João, pudessem entender que João 1,13 está falando de que Jesus não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É um acréscimo. E mesmo assim está escrito no plural, os quais não nasceram do sangue. Não está falando só de Jesus, então. Tem outras pessoas que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas na vontade de Deus. Então esse acréscimo, além de ser um acréscimo, ainda é um acréscimo com esse erro de dizer que existe mais pessoas que nasceram assim como Jesus. Portanto, nós vimos lá em Isaías, agora eu gostaria de ir lá para Isaías, não sei se eu consigo achar aqui Isaías 7. Se nós formos ver em Isaías 7, né, nós encontramos um legado profético, né? É um capítulo que fala no contexto do reino de Judá durante o reinado de Acás e nos transporta para uma época repleta de intrigas políticas e tensões militares.
É uma narrativa que nos apresenta a intenção entre Deus e os profetas e o próprio rei Acaz, com profundas implicações para a compreensão das promessas dos planos divinos. Então, nesse capítulo 7, nós encontramos a famosa profecia do nascimento de um filho, cujo nome seria Emanuel, o que significa Deus está conosco. Essa profecia desempenha um papel fundamental na teologia do Antigo Testamento, pois aponta para a vinda do Messias, que traria a presença de Deus de maneira singular à humanidade. Também revela o conflito político entre Judá e seus vizinhos, Israel e a Síria, e como Deus intervém nesses eventos para representar a aliança com o seu povo escolhido. Através de Isaías, Deus oferece a Acaz um sinal milagroso, demonstrando sua fidelidade. Então, nós podemos ver que, lendo esse texto de Isaías, nós vamos ler assim: pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Então aqui nós temos um problema, que Isaías está falando no presente, não no futuro, né? Eis que a jovem está grávida. E aqui essa profecia simboliza que o nascimento deste Salvador, esse Messias, está bem próximo. Não é 800 anos depois do que Isaías diz aqui, que foi o nascimento de Jesus, né? Ela está grávida, está para nascer aquele que vai ser o Salvador, o Rei, o Libertador. Então Isaías fala de que isso tem 9 meses para acontecer o nascimento dele, esse rei crescer e se tornar o defensor do reino e trazer a paz à humanidade. Só que para os cristãos, 800 anos se passou e aí se entende que Jesus é esse Messias. Mas no texto aqui diz que a mulher estaria grávida, então levou 800 anos para essa mulher, para nascer essa criança na barriga dessa mulher, ou essa mulher está grávida significa que ela iria ter esse filho logo e ele seria o libertador do povo de Israel, da escravidão, do povo da situação de sofrimento. O nascimento dessa criança em Isaías, esse sinal do nascimento do Deus conosco, do Emanuel, é um sinal, é uma profecia, que é anunciada por Deus e que vai abençoar o povo de Judá. Essa profecia é uma profecia de expressão messiânica, que fala sobre o nascimento real, que já foi esboçado lá com o profeta Natã, e será por meio de um rei da descendência de Davi, que Deus dará a salvação ao povo. E na permanência da linguagem davídica, que repousa a esperança dos fiéis a Yahvé. Também nesse texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14 a 16, diz: eis que a jovem está grávida, então está para nascer essa criança, e dará à luz a um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Aqui está dizendo que Isaías ia dar o nome para essa criança de Emanuel, Então ele ia nascer e Isaías ia dar o nome imediatamente. Então significa que era no presente, naquele momento em que Isaías estava vivendo, que ia nascer este Salvador. E aí então, como que Jesus, depois de 800 anos, se tornou esse Salvador? É claro que teologicamente aí se cria um monte de termos, de ideias para compreender o texto, para dizer que foi Jesus o que deveria nascer. Então existe uma compreensão da teologia cristã de que a profecia do Emanuel ultrapassa
a realização de modo imediato e legitima, né, os evangelhos de Mateus 1:23, de Mateus 4:15 a 16, como a realização desta profecia, tentando usar outros textos para mostrar essa simbologia. Porém, né, para nós está ali claro, né? Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Muito bem, paramos por aqui. Um grande abraço, não é? E você entenda que o que a gente está fazendo aqui é historicidade, é exegese, é aprofundar os textos de uma maneira diferente. Não é fazer com que você deixe de crer na teologia. Teologia é uma coisa, historicidade é outra coisa. Um abraço, tchau.